radio20.com.br. Para você que está sintonizado, conectado, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Você acompanhou há pouco o fim da greve, o anúncio do fim da greve dos servidores públicos municipais, o Marcelo Rocha trazendo todos os detalhes dentro da nossa programação. Falando de política, falando de avaliação, de gestão pública, vamos conversar agora com o presidente da Câmara dos Vereadores de Maceió, vereador Kelman Vieira. Ele é delegado por formação, delegado de carreira, conseguiu inclusive conciliar a atuação como vereador, presidindo a Câmara e também a atuação como delegado. E a pergunta inevitável, trocadilho, a primeira: a Câmara é casa de polícia? Vereador Kelman Vieira, muito bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Olha, Marcos, a Câmara nos últimos anos, ela vem tomando algumas medidas administrativas, frutos de um diálogo muito bom que a gente tem tido com o Ministério Público, tem se adequando, e hoje a Câmara, eu posso dizer, sem medo de errar, que ela tem adotado uma política de transparência que jamais existiu na história da Câmara de Vereadores de Maceió. Sabemos, e isso é fato, tivemos já nossos equívocos, mas posso afirmar categoricamente que hoje tudo que se faz na Câmara de Vereadores a respeito do gasto com dinheiro público, ele é de forma transparente, colocado à disposição da sociedade no nosso site, e o próprio Ministério Público, fruto desse diálogo que nós tivemos, já tiveram algumas recomendações do ano passado e esse ano sobretudo, para que esse processo de transparência ele se torne cada vez mais transparente, e é fruto de uma exigência, sobretudo nos dias atuais, onde a gente infelizmente passa por essa crise sem precedentes, essa crise política e econômica. Verdade. Tudo isso que a gente está vendo no país afora. Eu acho que a tendência é que as pessoas que queiram, sobretudo, mostrar que a política ainda tem pessoas de bem, tem que adotar essa questão da transparência, porque esse diálogo com a sociedade ele precisa existir para que a gente possa retomar um pouco da credibilidade perdida. Sabemos que a classe política como um todo, ela sofre hoje com esse descrédito da sociedade, e em decorrência mais do que os políticos vêm fazendo atualmente, mas a gente não tem receio algum de fazer esse diálogo com a sociedade, porque adotamos há 2 anos, estou como presidente da Câmara, sou vereador do primeiro mandato, mas meus amigos vereadores me deram essa oportunidade de conduzir a Câmara nesses últimos 2 anos, e a gente sempre, ao lado do Ministério Público, nós estamos adotando essas medidas, porque nós sabemos que hoje a situação que está só voltando a ter essa transparência e esse diálogo com a sociedade é que a gente vai aos poucos conseguindo mostrar que nem todos são iguais, e a gente ainda que faz a política do bem, a gente quer o melhor para a nossa cidade, e a gente tem que realmente dialogar com a sociedade e mostrar à sociedade o que a gente está fazendo. Pois é, você que está acompanhando essa entrevista aqui pela Jovem Pan News, no programa Supermanhã, o vereador Kelman, ele implementou, entre outras coisas, o ponto eletrônico na Câmara de Vereadores. Você deve estar se perguntando, mas isso é uma obrigação, é uma medida simples. Pois é, mas não tinha sido feita, né? E somente a partir dessa iniciativa é que, obviamente, começou-se a perceber quem é que realmente estava trabalhando na Câmara de Vereadores. E essa medida simples, por mais simples que seja, ela também resultou numa economia. Outro dia o senhor estava divulgando os valores, eu gostaria que o senhor repetisse, desde a implementação até agora, com esse ponto eletrônico, já representou a economia de quantos milhões lá para a Câmara? Olha, Marcos, é bom inclusive a gente esclarecer como foi esse processo, até porque nós estamos hoje no ano eleitoral, todos nós sabemos que esse ano tem eleição municipal, para que os seus ouvintes, que não são poucos, né, possa a gente fazer esse diálogo na manhã de hoje, mas sobretudo para que não pensem que nós adotamos uma medida demagógica visando a eleição desse ano. O que ocorreu na Câmara de Vereadores nos últimos meses, já o ano passado, nós tivemos diversas reuniões com o Ministério Público, desde aquela polêmica, que foi um ano muito difícil, na polêmica da questão das ausências dos vereadores, como seriam os descontos, como era o critério que se fazia para a gente ter o controle do ponto dos vereadores. A gente começou a dialogar com o Ministério Público. E uma das medidas que o Ministério Público ele criticava naquela ocasião era como era feito o controle
né, do ponto, tanto para os cargos efetivos da casa, como para os comissionados e também como para os vereadores. Então na reunião se avançou para também a questão dos servidores. Isso, e aí ela perguntar, o Ministério Público, doutora Fernanda, naquela época, ela me questionava se ela fizesse uma recomendação, se eu adotaria, para deixar bem claro que eles recomendam, mas a gente, eu particularmente que exerço hoje a função de presidente da Câmara, e cuido da parte administrativa, eu posso aceitar ou não aquela recomendação. Teria autonomia para isso. Teria autonomia, mas eu, diante de tudo aquilo que a gente passava, aquela crise que se agravou muito no ano de 2014, eu tinha dito à doutora que todas as recomendações que ela fizesse para a Câmara de Vereadores, eu iria acatar, até porque a gente queria mudar a realidade da Câmara. E é como você disse, se é uma coisa que é tão natural, né, no setor privado, talvez no setor público ela não é muito bem-vinda, né? Se você pegar governo do estado, os governos municipais, é difícil você ver um controle a alguma prefeitura ou algum estado que consiga adotar esse controle e que não haja uma polêmica sobre isso. É porque você mexe com estruturas que já estavam, né, sedimentadas, né, ou pelo menos acostumadas a essa não fiscalização durante anos, né? Pessoas que estão lotadas em cargos, muitas vezes até trabalhando em 2, 3 funções ao mesmo tempo, ninguém nem sabia, e com essa medida se acaba incomodando, né, naturalmente, e atingindo alguns interesses. Teve isso? Também? Sim, teve essa pressão? Eu acho que lá na Câmara, como no serviço público como um todo, a gente sabe que se não houver esse controle, certamente irá haver algumas distorções. E lá nós tínhamos, não tínhamos esse controle, tínhamos casos onde muitos eram colocados à disposição dos gabinetes dos vereadores sem nenhum controle, até porque não tinha um marco para definir esse critério de se colocar à disposição. E a gente, com o entendimento do Ministério Público, a gente publicou no Diário Oficial que a partir do dia 4 de janeiro seria adotado o ponto eletrônico, limitou o número de cargos efetivos à disposição de gabinetes. Nós tínhamos casos lá onde mais de 20 pessoas estavam à disposição, 20 cargos efetivos, porque não existia esse marco legal e fruto do entendimento que o Ministério Público foi limitado a 3 pessoas, publicado no Diário Oficial. Hoje a sociedade maceiense, se ela vem acompanhando a Câmara, ela sabe qual é o servidor efetivo que está à disposição de cada gabinete, porque foi publicado no Diário Oficial. E cada vereador vai ter que ser responsável por esses servidores também. Sim, recentemente houve lá uma demanda do Ministério Público para saber qual era o horário que um servidor efetivo que estava à disposição de um vereador, qual era o horário que ele estava exercendo as suas atribuições no gabinete. Cumprir a sua função. Então, isso é fruto logicamente, dessas medidas que nós adotamos, do ponto eletrônico, de publicar no diário o nome dos funcionários que estão cedidos aos gabinetes, que só podem hoje até no máximo de 3, e cada vereador tem que pedir a mesa e a mesa publicar no Diário Oficial. Foram medidas pequenas, mas que geraram simples, né? Grandes mudanças, como você diz, foram quebras de paradigmas que não existiam. Hoje, se a gente falar de um duodécimo de 52 milhões, que é a Câmara de Vereadores, e a gente vê que nos primeiros 3 meses foi uma economia de 50 mil, talvez isso é pouco. Ah, sim, está chegando, começando com 50 mil. 50 mil. Então, de certa maneira, o senhor já sabe o que vai fazer com essa economia? Sim, já tem onde aplicar esse dinheiro? O que ocorre, Marcos, e é também importante registrar, que lá no ano passado foi amplamente divulgado, tanto pelo Executivo como Legislativo, uma conversa que nós tivemos com o prefeito Rui, e também essa situação atual dessa crise econômica sem precedentes. O prefeito Rui me chamava no ano passado para uma reunião e dizia da dificuldade financeira que tinha o município. E você sabe que todos os anos, e a gente aí vê amplamente divulgado nos meios de comunicação, todos os poderes eles pedem um aumento de seus duodécimos anualmente, que é para tomar algumas medidas administrativas e, sobretudo, também para garantir que os servidores possam ter pelo menos a reposição inflacionária. Exatamente. Né? Então, se você pegar Poder Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, todos os poderes, sem exceção, é bom que se diga isso, a gente sabe que hoje o Poder Legislativo é um poder que sofre de uma crise sem precedentes de credibilidade, de falta de credibilidade, e muitas vezes se divulga mais a questão de duodécimo legislativo, mas se você pegar e a sociedade for fazer uma análise, pode ter a certeza que todos os anos, tanto o Poder Legislativo como o Executivo,
como o próprio Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, sempre pede um acréscimo de seus duodécimos, fruto dessa questão de política salarial que anualmente se dá, que os servidores têm que ter essa política de valorização de algumas obras que eles querem implementar, enfim. A gente sabe que a inflação todos os anos requer que ou se tome medida para cortar na própria carne, ou então que se peça sempre mais dinheiro ao executivo. E com a característica de que no ano passado, né, presidente, ela bateu 2 dígitos, né? Exato. Então isso já é um peso maior também. Era onde eu queria chegar. Então, de forma única na história da Câmara de Vereadores, a gente não pediu o aumento do duodécimo. A gente congelou, e isso aí foi amplamente divulgado. O prefeito Rui disse que estava com um problema sério na prefeitura e que queria saber o que eu pensava. Eu disse que eu também, apesar de ter essa política de valorização, mas eu entendia que o momento não era de se pedir mais dinheiro, e a gente anunciou que eu não iria pedir aumento de duodécimo. Isso, no primeiro momento, tivemos que tomar todas essas medidas, porque eu esperava que com a implantação do ponto eletrônico, certamente muitos servidores que já tinham tempo de serviço e de contribuição iriam pedir aposentadoria, e eu, junto com a mesa diretora, eu coloquei que a situação exigia uma ação firme de nossa parte, cortar na própria carne, para que a gente pudesse, sobretudo com todas as medidas administrativas, pudesse ter uma economia de dinheiro e garantir pelo menos o aumento dos servidores efetivos. Não foi fácil. Nós tivemos esse ano várias negociações com o sindicato, porque como eu não pedi o aumento do duodécimo, e com as economias que nós fizemos, só deu para garantir os 3,5%. A gente sabe que uma inflação que está beirando os 2 dígitos, não é fácil. O servidor, logicamente, quer pelo menos a reposição da inflação, mas eu mostrei os números ao sindicato, aqui agradecer ao presidente Raul, que teve juntamente com todos os componentes do sindicato lá, dos servidores da Câmara, debatendo de forma transparente conosco, e eles também compreenderam que o momento era um momento que exigia de todos nós um esforço. Logicamente, queria muito dar um aumento maior aos servidores, mas a gente, lá atrás, a gente tomou essa decisão, uma decisão que não é fácil, de congelar o duodécimo, de não pedir mais dinheiro ao executivo. E aí, esses 50 mil, diante dessa situação que a gente vivencia na Câmara, de não ter o aumento de duodécimo, qualquer economia já faz a diferença. Claro, com certeza. Somado a algumas aposentadorias, que eu era sabedor de que quando a gente implantasse o ponto eletrônico, alguns funcionários iriam pedir aposentadoria, e isso aconteceu. Então, somado à economia, com alguns servidores que estão pedindo aposentadoria, a gente garantiu essa reposição de 3,5%, que é muito pouco. Foi fruto da própria economia, isso que eu estava querendo. A contabilidade terminou ajudando nisso. Exatamente. Então, a gente já tinha desenhado o ano passado, então nós vamos implantar algumas medidas para garantir, pelo menos, dar a reposição aos servidores. Então, talvez no universo de um duodécimo 52 não represente muito, mas para a gente que vive uma realidade de duodécimo congelado, então foram medidas que certamente nos ajudaram a esse ano garantir. Lemos na terça-feira esse aumento de 3,5%. Semana que vem a gente está votando e vai ser sancionado, e a gente vai... Ele é retroativo ou é a partir de agora? A partir desse mês. A gente queria inclusive dar retroativo, mas fruto dessa questão que nós congelamos o duodécimo, ele não daria para que a gente pudesse dar que não teria. A questão hoje da Câmara não é apenas orçamentária, ela é financeira. Nós temos quase um comprometimento de 70% de tudo que se arrecada para pagar a folha de pessoal. Então, todos sabem que a lei de responsabilidade fiscal, ela impõe que qualquer administrador que passar desse limite de 70%, ele incorre em crime, né, de improbidade administrativa. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado na legislação. Então, eu mostrei ao sindicato que só era possível 3,5%, até porque a gente tinha também a questão financeira, que não comportaria um aumento maior, mas graças a Deus a gente teve essa compreensão, né? E para a semana será
pago esse 3,5% dos servidores efetivos. E o melhor sem parcelamento, né? Porque o mais importante é que é sem parcelamento. Sim, sem parcelamento. Olha lá, são 10 horas e 59 minutos, 10h59. Para você que está acompanhando o Supermanhã, o ponto alto da notícia, nós estamos aqui entrevistando o presidente da Câmara aí de Vereadores de Maceió, Kelman Vieira, do PSDB, tá? Presidente, um detalhe importante, você falou em aposentadoria. A Procuradoria do município questionou algumas aposentadorias, mas aí já não tem a ver com Câmara, já tem a ver com a questão dos próprios servidores em relação às nomeações que o levaram a ter algumas progressões de cargos. O senhor quer falar sobre isso para explicar o que é que está acontecendo para os nossos ouvintes? Claro, é verdade, é bom que se explique também. Quando nós adotamos lá atrás essas medidas de ponto eletrônico, a gente tinha feito um estudo onde muitos servidores da Câmara, eu acho que em torno de 45, já estavam lá e tinham requerido abono permanência. O que quer dizer com isso? Eles já tinham tanto idade como tempo de contribuição para requerer suas aposentadorias. Mas a legislação faculta que, enquanto eles não têm a idade da compulsória, eles podem requerer o abono permanência e continuar trabalhando. Então, eram em torno de 45 servidores que já estariam lá com condição de se aposentar. A gente tinha esse diálogo com o sindicato, colocando para o sindicato que nos ajudasse nesse processo, até porque se a gente tinha congelado o 12º e o sindicato já estava pleiteando a reposição inflacionária, era preciso que houvesse a diminuição do gasto de pessoal com a aposentadoria dessas pessoas, porque para o ouvinte que está em casa, é bom a gente esclarecer, quando um servidor da Câmara ele entra com o processo de aposentado, então ele sai da folha da Câmara e vai para o IPREV, que é do município, o Instituto de Previdência do município. Para onde ele contribuiu. Para onde ele contribuiu. Então, a gente tinha feito essa conta. Então, se a gente conseguisse colocar alguns servidores, aposentar alguns servidores da Câmara, a gente ia ter uma folga no orçamento da Câmara que garantiria a reposição. Então, a gente convenceu ao sindicato para falar com alguns colegas que já teria esse tempo, que ajudasse nesse processo. E muitos deram entrada em aposentadorias. Me recordo, no momento, acho que em torno de 19. Olha, isso é um número significativo. Salários diferenciados, sim, em alguns casos? De toda a faixa. Todos os níveis, inclusive, né? Até procuradores do município, do Poder Legislativo, que nós temos lá em torno de 10 procuradores. 2 entraram com pedido de aposentadoria e diversos servidores. Foram em torno de 19. Eu procurei o prefeito Rui, disse ao prefeito, eu preciso da compreensão de Vossa Excelência, porque lá no passado eu não pedi mais dinheiro para a Câmara, mas agora eu preciso que haja uma celeridade na análise dos processos de aposentadoria dessas pessoas, porque eu só posso garantir o aumento dos servidores se alguns desses servidores da Câmara se aposentarem e ir para o IPREV. É uma questão de matemática, não é nada de política. Nada de matemática. Se eu tenho lá um comprometimento de uma folha que não me permite dar mais nenhum real de aumento, eu só consigo dar aumento ou pedindo mais dinheiro ao Executivo ou diminuindo a folha. Naquele momento eu só teria como diminuir a folha se aquelas pessoas pedissem aposentadoria. Porque, como já volto a frisar, para que os ouvintes entendam, quando o servidor da Câmara que contribuiu esse tempo todo para o Instituto de Previdência do município, quando ele se aposenta, ele sai da folha do Legislativo, da Câmara de Vereadores, e vai para o Instituto onde ele contribuiu, que Exato. é no Executivo. Então, naquele momento, a questão matemática nos exigia que tivesse esse diálogo com o prefeito, mostrando a ele que era preciso uma análise mais célere desses casos de aposentadorias, para que a gente pudesse diminuir um pouco os gastos com a folha de pessoal e garantir a reposição inflacionária. Então, naquele momento, ele determinou a Procuradoria do município que fizesse essa análise, logicamente, criteriosa, mas respeitando os aspectos legais. Respeitando, né? Os aspectos legais, mas que também, naquele momento, eu tinha dito com bastante transparência que se a gente demorasse muito na análise, porque nós temos casos lá e a gente sabe que a demanda de uma procuradoria não é apenas de aposentadoria da Câmara. Exatamente. São diversos processos que ali chegam e são distribuídos. Toda a estrutura municipal, né? Então, é um número absurdo de demanda. Então, a gente sabe como é a administração pública. Às vezes você entra com um requerimento simples e passa anos para que seja respondido. Então,
como eu tinha esse compromisso com o sindicato, eu pedi apenas que fosse feita essa determinação para que a gente pudesse ter uma celeridade nas análises, mas respeitando todos os critérios. E assim foi feito. E a Procuradoria do município, para minha surpresa, em alguns casos pontuais, ela começou a questionar como o servidor tinha ingressado na Câmara de Vereadores, algumas documentações pendentes, enfim, de forma... A própria lei, né, que em alguns casos garantiu progressão de alguns servidores, sim, né? As progressões de alguns, enfim, começou a fazer alguns questionamentos, logicamente, algum procurador de forma diligente, onde ele pontualmente viu que poderia ter alguma ilegalidade ou algum equívoco num processo, ele começou a questionar e, de fato, algumas aposentadorias, fruto desses questionamentos, tiveram que retornar com diligência para que nós, lá na Câmara, acostássemos alguns documentos para que fosse analisado, e isso realmente fez com que, desses 19, apenas 6 servidores conseguissem se aposentar até o momento. A gente, logicamente, esperava que desse número, que eu não era conhecedor dessas possíveis ilegalidades, né? Nós temos lá servidores de quase 30 anos. É impossível eu saber, e também não é minha função, se o servidor é servidor da Câmara há 20, 25, 30, a gente presume que o ingresso dele se deu de forma legal. Então, no momento em que eles requereram a aposentadoria, a Procuradoria do município faz esses questionamentos. Então, cada um que responda pelo seu período, né? Então, hoje há alguns questionamentos, estão lá em sede de Procuradoria do município. Logicamente, nos preocupou, porque nós tínhamos, como bem você frisou anteriormente, era pura matemática. A gente pegou o número de funcionários que dariam entrada em aposentadoria, e a gente já tinha esse número de 19 que requereram aposentadoria. A gente já tinha feito as contas de quanto seria economizado, né? Mas de fato dos 19, apenas 6 até o momento requereram e conseguiram se aposentar. Isso fez com que a gente só pudesse limitar em até 3,5%, porque se os 19%, ou se os 19 servidores, se os 19 servidores tivessem sido aposentados, certamente a Câmara de Vereadores seria hoje o poder que conseguiria dar a maior reposição de todos os poderes do município. Certamente, eu digo com toda a convicção, porque nós tínhamos feito essa conta, e nós já trabalhávamos com a possibilidade de dar até 9% de reajuste, mas, infelizmente, com essa impossibilidade, fruto desses questionamentos da Procuradoria do município, ao invés de 19 se aposentarem, apenas 6 conseguiram se aposentar. Isso fez com que a gente mostrasse uma freada aí nas intenções. Ao sindicato, porque não adianta eu dar um aumento de 9% e não ter dinheiro, e eu incorrer em crime de responsabilidade. Depois de enfrentar uma greve lá, e os servidores têm disponibilidade para a greve. A gente estava ouvindo agora exatamente o final há pouco da greve dos servidores municipais. Eu sei que o senhor está com um problema de horário, mas é imperioso lhe perguntar isso. O senhor teve a oportunidade de ser integrante do PMDB e, como tal, né, na condição de presidente da Câmara, vem fazendo uma gestão muito em parceria, ou pelo menos compreendendo a realidade municipal. Você estava descrevendo há pouco com o prefeito Rui. E teve a chance também de, por 15 dias, administrar a cidade de Maceió. A gente estava especulando, eu escrevi matérias, outros tantos escreveram também, que isso era um sinal de que o Kelmer estava projetando, naturalmente, uma ascensão para a disputa de uma função executiva. E agora a gente já está sabendo que o prefeito Rui deve permanecer com o seu vice, Marcelo Palmeira. Isso frustrou as suas intenções? O senhor entendeu como um processo natural? Ou o jogo não está definido? Pode ter uma reviravolta até o dia das convenções? O que é que a gente pode falar para os nossos ouvintes? Olha, Marcos, porque todo mundo estava comentando isso. O senhor, no primeiro dia como prefeito, o senhor não ficou no gabinete, o senhor foi para a rua. O Marcelo é nosso repórter, está em todo lugar, lhe entrevistou, o senhor estava lá com os vereadores. E, obviamente, tem essa característica de gerir números, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade, mas o senhor conseguiu algumas vitórias importantes na casa que acabaram lhe expondo também para a opinião pública. Mas e aí? Não, Marcos, de fato, quem se recorda lá atrás, a gente, primeiro, tudo que aconteceu, eu agradeço aos meus amigos vereadores
que me deram a oportunidade de presidir aquele poder. Eu só tive essa visibilidade, junto com o executivo, essa minha aproximação com o prefeito Rui se deu quando eu fui ser chefe do poder. E se você reparar bem, naquele momento eu era do PMDB, muitos, e a gente tem conhecimento, sabe como são os bastidores da política. Quando eu assumi a presidência da Câmara de Vereadores, por ser do PMDB, por ser naquele momento do PMDB, partido do governador, e se já se desenhava um possível confronto entre essas duas siglas de maior importância no estado de Alagoas, PMDB e PSDB, de um lado o prefeito Rui, do outro lado o governador Renan Filho, muitos me viam como uma certa restrição, né? Como é que o prefeito Rui vai deixar que um cara do PMDB seja tem presidente, esse espaço, né? seja vai presidir a Câmara lá na frente, não se sabe se o PMDB vai marchar com o PSDB, era melhor e mais prudente que ele apoiasse de suas siglas. Mas naquele momento, pela generosidade e a confiança de alguns vereadores que me viam numa condição de poder ser chefe do poder, eles me deram uma votação que me conduziram a presidente da Câmara. E ao longo desses 2 anos, eu fui mostrando àquelas pessoas, sobretudo, a gente sabe como é o mundo da política, né? É um mundo de pouca confiança, de muita desconfiança. E muita palavra descumprida. Muita palavra descumprida. Então, certos setores do executivo municipal me viam com uma certa restrição. E o prefeito Rui, quero deixar aqui de forma transparente para todos que estão me ouvindo, jamais o prefeito Rui ele fez um gesto sequer para interferir na eleição da Câmara, né? Se ele tivesse essa desconfiança naquele momento, certamente o executivo e a força que o executivo tem, certamente teria o prefeito Rui interferido de alguma forma no processo e faria com que eu hoje não fosse presidente da Câmara. Mas naquele momento, com o gesto que ele fez de não interferir na Câmara, deixar que a Câmara de Vereadores, de forma democrática, escolhesse o seu presidente, aquilo ali, para mim, soou como um gesto de uma pessoa digna e a partir daquele momento, eu passei a ver o prefeito Rui como uma pessoa, sobretudo, já tinha nele uma pessoa... Uma postura republicana, uma pessoa proba, uma pessoa honesta. E isso eu já desde que entrei na política, a gente que vive esse mundo político, eu acho que ele tem esse diferencial. Essa credibilidade que ele tem hoje na política, sem sombra de dúvida, por tudo que a gente está vivendo, não é uma coisa fácil da gente se encontrar. Então, mas esse fato de ele deixar de forma republicana que a Câmara de Vereadores decidisse quem seria o seu presidente, isso fez com que a gente começasse a ter uma aproximação muito grande. E a cada momento, a cada decisão que nós tomávamos, a cada projeto de lei que ele enviava para o Legislativo e que ele via que eu conduzia junto com os amigos, a gente sabe como é o mundo político, muitas vezes se um projeto chega de muita importância e demora um pouco, já se acha que estão barganhando, que estão fazendo pressão para mais cargos, e eu nunca posso aqui dizer a todos os ouvintes, e o prefeito está aí para desmentir ou dizer se eu estou falando a verdade ou não. Eu jamais, em momento algum, pedi audiência com o prefeito para debater um projeto na cobrança de mais espaço político para mim ou para algum vereador. Ou para o seu grupo, né? Porque normalmente você tem formação de grupos. O projeto lá, todos os projetos que eram de interesse do município, que era bom para o município, e para a população, nós aprovávamos de forma célere, e isso foi com os empréstimos que o prefeito pleiteou, isso foi com o orçamento que a gente não pediu o aumento do 10º, enfim, foram diversos projetos, e foi fazendo com que houvesse essa aproximação cada vez maior e, sobretudo, a confiança mútua, né? E o Rui venceu no final, porque ele trouxe você para o PSDB, teve esse momento que o senhor assumiu também o comando da cidade, e todo mundo estava especulando, olha, eu acho que o Rui vai, ou pelo menos tinha esse aceno, vai substituir o vice pelo Kelman. Ou se fosse na aliança com o PMDB, também teria essa natureza. Ou o PMDB lançar o próprio candidato, indicando-o também para essa composição. Mas dentro do PMDB surgiu um outro nome, o senhor politicamente encontrou esse espaço.
Mas a pergunta aqui não quer calar. O senhor pode ainda... Não, então na verdade, não querendo ser prolixo, Você vai lá no final do Mas, na verdade, o que acontece? Só para concluir, como eu ia dizendo, então, essa confiança mútua fez com que a gente estreitasse a relação de confiança e fizesse com que o prefeito, como gesto republicano também, quando ele se afastou e o vice precisou se afastar, ele me chamava no gabinete e disse: Kelman, por tudo que você vem fazendo na Câmara, por tudo que você vem trabalhando de forma digna e decente em parceria com o Executivo, eu queria que você, por 13 dias, assumisse a prefeitura. Até esse simbolismo dos 200 anos de Maceió, eu queria brindar não só a você por tudo que você fez, mas também pela Câmara de Vereadores. E eu assumi com muita felicidade, porque o Executivo... E botou o pé na estrada, né? Você gostou da... Sim, porque nós temos nossas limitações. É frustrante para um vereador ir numa comunidade, ver os problemas, ver o que está faltando, e a gente tem apenas o instrumento regimental de cobrar do Executivo que faça. Né? Então, você indo nas comunidades, entregando aquelas obras de serviço, é uma sensação maravilhosa. O peso da responsabilidade é outro. E o que é que ocorre? O prefeito não só me colocou como prefeito interino, mas ele deixou toda a sua agenda. Se fosse um prefeito que não tivesse essa relação de confiança, né, e sobretudo uma amizade que nós fizemos, era apenas 13 dias. Ele esperava, suspendia a agenda e nos 13 dias seguintes, e após os 13 dias, ele entregava diversas obras que foram praças, foram escolas, foram ruas, e ele disse à sua assessoria que queria que eu mantivesse a sua agenda. Então, esse gesto fez com que muitos achassem que... E com todo o staff da prefeitura também à sua disposição. Todo o staff. Então, isso gerou que eu poderia ser o vice, e de fato nós temos, e hoje ainda na Câmara, isso é fato, nós temos um grupo grande lá que queria que eu fosse o vice, me via como uma condição de ser vice. Isso gerou toda aquela especulação no cenário da mídia, mas naquele momento o PMDB ainda definia se estaria com o Rui ou não. Terminou que apresentou um candidato, eu tenho e respeito muito o governador, o presidente do Congresso, mas naquele momento eu não me senti confortável de continuar nessa sigla, que eu agradeço, sair pela porta da frente. Me deu Foi tudo transparente, né? O seu tempo todo estava colocando, mas, conversou no dia com o presidente do partido, que a gente estava ligando aí para o Kelman para fazer matéria para outro veículo, e o senhor tinha saído há poucas horas, tinha tido uma conversa com o presidente do Senado. Então, o tempo todo, a sua situação, o senhor colocou de maneira muito aberta. Coloquei a situação que eu não poderia, fruto desse entendimento e dessa aproximação, e o prefeito Rui me fez o convite. Naquele momento foi muito difícil, porque o PMDB é o partido hoje, o maior partido político do estado de Alagoas, partido do governador, uma pessoa que eu voltei e torço pelo governador, uma pessoa jovem, mas um homem determinado para mudar essa realidade de Alagoas, e foi muito difícil para mim, mas naquele momento eu não poderia deixar toda essa construção que a gente fez com o prefeito Rui, independente de ter sido vice ou não, e aceitar esse convite, que também estou muito feliz. Hoje eu tenho tido muitas... tenho quase semanalmente estado com o prefeito, debatendo as questões de Maceió, tentando ajudá-lo, até porque hoje sou do PSDB, mas acredito que isso em momento algum vinculou essa nossa reeleição. Agora, sou candidato à reeleição, o vice-prefeito... E candidato ao futuro secretário de obras, é isso? Olha, eu tenho dito, Marcos, e já disse lá atrás, o futuro a Deus pertence. Agora, tenho sim um futuro, e se Deus que permitir e a população entender, eu tenho muito desejo também um dia de ocupar o Executivo, porque é uma sensação totalmente diferente. O Executivo agora você confessou. A gente leva para essas pessoas o que elas mais querem, enquanto que no Legislativo a gente tem essa limitação. Mas no momento sou candidato à reeleição, estou para ajudar o prefeito Rui, que é pré-candidato à reeleição, e a gente espera com certeza que no momento certo a gente esteja debatendo com a sociedade. Presidente Kelman Vieira, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, volte outras vezes, fale com a nossa reportagem, por telefone também, será um prazer, obviamente, voltar a abordar detalhes da sua gestão lá à frente da Câmara de Vereadores, sempre com boas notícias, o que é importante para que a população perceba exatamente que há uma diferença nesse trato também com a coisa pública, né, como é bem colocado. Muito obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade, presidente. Eu que agradeço, Marcos, o espaço e me colocar sempre à
disposição, vocês que sempre estão acompanhando o dia a dia da Câmara, mas que também cobram, mas dão uma oportunidade para que a gente venha e mostre o que a gente está fazendo. Muito obrigado a todos os ouvintes também. Valeu, são 11 horas e 18 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco tem o Mestre Gama, aqui nos estúdios da Jovem Pan News, ele está lançando aí o seu CD saindo do forno, hoje um dia movimentado, na manhã dessa quinta-feira, aqui na capital alagoana, dentro da nossa programação. Até já!